Boa noite a todos. Prazer estarmos aqui reunidos para louvar o nosso Deus. O tema que eu vou falar hoje à noite é um tema que eu tenho refletido um pouco sobre ele durante alguns dias, né? Eu acho que é propício para nossa meditação hoje. Eu me lembro, faz alguns anos, aqui em Fortaleza, havia um restaurante de comida chinesa, né? Então, comida chinesa é uma das comidas que eu gosto. E ele era um ambiente barato, se localizava na aldeota, e a comida era acessível, na verdade, era bem abaixo do preço normal, comida de qualidade. E, por isso, as pessoas colocavam bastante no seu prato, né? E, infelizmente, sobrava muito, ia muito para o lixo. Aí a dona do restaurante, se eu não me engano, parece que ela era uma chinesa mesmo, ela não gostou disso e começou a colocar uma taxa. O prato que não estivesse limpinho, né, ia pagar uma multa por desperdício de comida, né? E é sobre isso que eu quero falar. Desperdício é algo que é como um ralo em nossas vidas, né? Nós somos um país que não tem comida para todo mundo, tem muita gente passando necessidade e fome, mas ao mesmo tempo tem muita gente desperdiçando comida, né? Quando você pensa não apenas na questão da comida, quando você pensa na questão de dinheiro é algo que é muito desperdiçado em nosso país. Com corrupção, por exemplo, é um desperdício, né, de dinheiro. Quando você pensa em tantas guerras inúteis que estão existindo no século XXI, é um grande desperdício de vidas. Quantos jovens são enviados para o campo de batalha para morrer a mando de um governante enlouquecido, né? Desperdício de gerações de jovens, né? Desperdício, se a gente puder pensar numa definição, seria como algo, uma perda que é desnecessária, um gasto que não tem um retorno compensador, certo? A Bíblia fala que nós somos chamados para ser despenseiros ou bons mordomos das coisas que Deus nos tem concedido. Então, desperdício é algo que não deve fazer parte da vida do crente, né? E hoje eu quero analisar com vocês alguns elementos da nossa vida, não apenas elementos materiais, certo? Que nós devemos tomar cuidado, porque provavelmente nós estamos desperdiçando. E eu quero começar com você abrindo no Salmo 90. Nós vamos ler o versículo 9 e 10, e eu quero falar sobre o desperdício do tempo. Vamos começar com o tempo. Salmo 90, versículo 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, peço nessa noite que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra, para explicá-la da forma correta. Tira de nós toda falta de atenção. É o que pedimos em Teu nome. Amém. Hoje na EBD, né, o pastor Marcos Paulo nos ensinou algumas perguntas, né? Se você perguntar quem está falando aqui neste salmo, a resposta vai ser: quem está falando? No salmo diz isso. Olhem o salmo. Primeira coisa que o salmo fala: oração de Moisés. Moisés viveu 120 anos.
Ele está escrevendo esse salmo e dizendo: quando a vida chega aos 80, é canseiro e enfado. Mal sabia ele que tinha mais 40 pela frente. Né? Então imagina só, né? Então estamos aqui falando de alguém que viveu, né? A vida de Moisés não foi muito fácil. Então Moisés está dizendo: olha, você precisa aprender a pensar na vida, não apenas no momento em que você vive, mas pensar num tudo, certo? A vida passa rápido. Ele fala, é como um breve pensamento. Quando você der conta, passou. Entendeu? Quando você se perceber da realidade, você já estará velho, aos 80. Né? E segundo a descrição de Moisés, o que espera você aos 80? Canseira e enfado. Né? Tempo é algo que quer você queira, quer não, ele vai passar e a contagem não para. Entendeu? Não para. Então é muito importante que a gente comece a prestar muita atenção sobre como eu aproveito o tempo que Deus me deu. Entendeu? Às vezes tem até aqueles filmes assim meio melodramáticos, né? Daquela pessoa que só vive para trabalho, de repente os filhos cresceram, os netos apareceram e ele estava trabalhando quando ele menos espera. Todo mundo aproveitou a vida e ele ficou para trás, né? Mas isso é uma realidade. Muitas pessoas estão focadas em coisas que talvez não seja a melhor maneira de aproveitar o seu tempo, né? Hoje, a maioria da nossa igreja, pelo que eu olho aqui, são de pessoas jovens. Poucos têm 80, poucos têm 70, né? Eu acho que a grande maioria está entre 25 e 40. São pessoas jovens, né? São pessoas jovens. Então, é um alerta para todos nós. O tempo é algo que nós não temos como armazenar. Não dá. Entendeu? Então, também não espere essa tecnologia de congelamento, né? Eu vou me congelar para que no futuro, né, não vai funcionar. Entendeu? Em Efésios, capítulo 5, deixa eu ler para você. Versículo 16. Vou ler o final do 15 e o início do 16. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo. Talvez você diga, me dá aí uma sugestão do que é aproveitar bem o tempo. Ainda está um pouco vago para mim. Então eu vou dar para você um exemplo tirado dos evangelhos do que seria aproveitar bem o tempo. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor maneira de aproveitar o seu tempo com Jesus, né? Jesus estava em pessoa na casa dela. Então, na mente de Maria, eu vou perder essa chance de ficar ali grudada com Jesus, varrendo ou servindo, seja lá o que for. Isso tudo fica para depois. Agora é foco em Jesus. Eu não posso perder
Esse tempo é um tempo precioso. Eu estou desfrutando do que há de melhor. Eu estou ouvindo o Mestre falar aos pés dele. Aí você pode pensar, nesse exemplo, você estaria aonde? Você estaria aos pés de Jesus ou você estaria na cozinha preparando lanche para os convidados de Jesus? Se você for estilo Marta, você está lá, agoniado. Se você for estilo Maria, você está aqui ouvindo Jesus. E Marta está irritada porque você está aqui, não está lá com ela. Quem recebeu a aprovação? Marta ou Maria? Maria. Então você já sabe quem está certo nesse caso. Se Jesus está em cena, deixa a cozinha, deixa qualquer outra coisa. Você tem que estar com Jesus. Não existe outra coisa que possa competir com Jesus em matéria de melhor aproveitamento de tempo. Entendeu? É o seu momento a sós com Jesus. Então, nada pode competir. Porque qualquer outra coisa é não aproveitar bem um tempo. Quem não passa tempo com Jesus, desperdiça o seu tempo. Desperdiça o seu tempo. E tempo é algo que não volta. Não volta. Outra coisa que nós desperdiçamos, e quando percebemos, já é tarde demais, certo? E está bem atrelado essa questão do tempo. É a juventude. Deixe-me ler para você Eclesiastes. Nós temos muitos jovens aqui, né? Temos adolescentes, jovens de 20, 30 anos. Né? Então eu penso que esse texto pode ser de muita utilidade para nós. Eclesiastes capítulo 11, ele vai dizer assim, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Aqui parece que você tem um sinal verde, né? Só que ele continua. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades, ou seja, elas vão passar. Não se engane, você não será jovem para sempre. Capítulo 12, versículo 1. Como é que um jovem deve aproveitar bem a sua juventude? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. O autor de Eclesiastes, Salomão, está em harmonia com o que Moisés acaba de dizer no Salmo 90. Você não será jovem para sempre, pelo menos nesse mundo físico, certo? Então, de que maneira você vai aproveitar bem a sua juventude? Investindo essa juventude em Deus, em servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora, você tem força, né? Você tem vigor, você tem uma boa visão, audição, né? Você tem pernas fortes, braços fortes. Isso passa. Salomão está dizendo, meu amigo, isso passa. E quando você junta com Moisés, passa rápido. É como um pensamento. Voa. Quando você menos espera, você está encurvado, né? Andando bem devagarzinho. Você não está mais correndo, como antes você corria, né? Dava pirueta. Você não dá mais pirueta. Acabou.
E o que você fez com a sua juventude? Às vezes, eu vejo pessoas que simplesmente têm remorso, porque a sua juventude foi entregue às trevas. Desprezaram os melhores anos da vida, quando você tem vigor e força, e viveram como tolos, viveram como nécios. Agora que são velhos, não tem como voltar atrás. Não existe a fonte da juventude, né? Não tem maquiagem, não tem creme que faça você voltar. Agora, como diz Moisés, é só canseira e enfado. Então, lembre-se de Deus, agora. Procure investir sua vida nas coisas do Senhor, agora. Entendeu? Porque depois será tarde demais. Entendeu? Algumas coisas nas nossas vidas, elas permitem segunda chance, certo? Às vezes, tem situações que a gente comete um erro e dá para remediar, e Deus nos dá uma segunda chance. Aí você, na segunda chance, você aproveita. Mas quando se trata de tempo, de envelhecimento, não há segunda chance. Se você não aproveitar a sua juventude para investir em Deus agora, não haverá uma segunda chance amanhã. Porque amanhã você estará velho e será tarde demais. Você não terá uma nova chance de ser jovem. Você só será jovem uma única vez na vida. E depois disso, o que lhe espera é o caminho de todos os mortais, a velhice. Entendeu? A velhice. E depois da velhice, a morte. Então pense bem, né? Pense bem. É muito bonito quando a gente vê um jovem sábio. Salmo 119, ele fala disso. Deixa eu ler para você o Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E olha o versículo 100. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O salmista provavelmente era um jovem. E ele diz: eu sou mais sábio do que os idosos. Como isso é possível? Porque eu estou apegado à lei de Deus. Entendeu? Eu amo esta lei, eu medito nesta lei o tempo todo. Por isso, eu tenho mais sabedoria do que os idosos. Então é possível que o jovem seja sábio, seja até mais sábio que os idosos. O diferencial é Deus. Deus é o diferencial. Da mesma forma que você vai ter jovens tolos, você vai ter idosos tolos. O que faz uma pessoa deixar de ser tola e ser sábia é Deus. É a orientação de Deus, a influência de Deus na vida desta pessoa. Deus é o diferencial. A juventude passa. Deixa-me te dar um exemplo agora negativo. Mateus capítulo 19. Versículo 16 a 22. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Veja, no versículo 20, o jovem disse.
Estamos falando de um jovem aqui. Então Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O dinheiro é algo que seduz, é muito forte o apelo ao dinheiro. É por isso que Jesus diz: poucos ricos entram no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro é um apelo muito forte. E aqui nós temos um jovem que é rico. Normalmente, jovens demoram para conseguir riqueza, mas aqui esse jovem já é rico. E esse jovem é confrontado com uma bifurcação na vida. Jesus, de um lado, a riqueza de outro. E Jesus diz: se você quer seguir comigo, você tem que deixar a riqueza de lado. Jesus não está dizendo que ser rico é errado, ou que riqueza é algo pecaminoso em si. Não. Mas Jesus está respondendo à pergunta do jovem: que farei para alcançar a vida eterna? Você perguntou isso, não foi? Então, estou respondendo a sua pergunta. A única maneira de alcançar a vida eterna é quando você está disposto a me seguir, onde quer que eu for, a abrir mão de qualquer coisa por minha causa. Jesus sabia da idolatria deste jovem, ou seja, do que ele mais amava nesta vida. E o que ele mais amava era a sua riqueza. Então Jesus diz: abandone a riqueza e você terá a salvação. Siga-me. O jovem se retirou triste, né? Não estava disposto a isso, né? Não estava disposto a isso. Então este jovem não aproveitou bem a sua juventude, né? Pensando nessa questão de riquezas, um outro elemento que nós desperdiçamos em nossa vida é justamente isso, né? O dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, fala o seguinte sobre essa questão de dinheiro: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando eu leio essa passagem, ele fala de acumular tesouros e tal, uma imagem que vem na minha mente era, os mais antigos talvez vão lembrar, né? O tio Patinhas. O tio Patinhas é uma figura do mundo Disney, que ele tem uma caixa forte, né? Imagine um prédio gigantesco como esse, lotado de dinheiro até em cima. Então ele vem, tem um trampolinzinho que ele pula e ele fica nadando no dinheiro, né? A diversão dele é nadar no dinheiro dele, né? Só que o grande problema do tio Patinhas é que existem os irmãos metralha. São 3 irmãos que têm como objetivo roubar o dinheiro do tio Patinhas, né? Então, às vezes, quando ele menos espera, teve um dia que ele veio no trampolim, pulou e caiu até embaixo no chão. Não tinha mais nada. Os irmãos metralha tinham roubado tudo, né? Ele entrou em, né, colapso, né, apavorado, porque agora perdeu tudo. É exatamente isso que Jesus está dizendo, né? Colocar o foco da vida no dinheiro é desperdiçar a vida e o dinheiro. Porque o dinheiro não é dado a nós, crentes, para ser algo a ser adorado. Adorar o dinheiro é desperdiçar a vida e o dinheiro. Ele não foi feito para isso. Usar o dinheiro para coisas que não agradam ao Senhor Jesus é
é desperdiçar o dinheiro de Deus. Primeira coisa, numa boa mordomia financeira, é entender que o dinheiro, a riqueza que nós temos, nós somos gerentes dela. Ela pertence a Deus. A minha conta bancária pertence a Deus. Todos os meus bens pertencem a Deus. Ele é o dono. Eu sou um administrador. Um dia eu vou estar diante de Jesus prestando contas de como eu administrei o dinheiro de Jesus Cristo. Entendeu? Nós não temos nada nesta vida. Então é muito importante que a gente coloque tudo no seu devido lugar. Nós costumamos falar meu dinheiro, né? Meu carro, minha casa. Né? Num certo sentido não há problema, mas a linguagem ela expressa mais do que uma relação, mera relação de posse. Ela pode expressar uma crença do coração. Aquilo é meu e ninguém toma. Eu trabalhei muito para conseguir aquilo. Aquilo é só meu e de mais ninguém. É uma mentira isso que você acredita, se você pensa dessa forma. Porque da mesma forma que o tio Patinhas perdeu numa noite o dinheiro da sua caixa forte, você pode perder o seu dinheiro, você pode perder o seu carro, e você pode perder a sua casa, e tudo que você possui, numa noite. Não se engane, não se engane. Né? Por isso é importante investir o dinheiro da melhor forma possível. Eu quero apresentar para você um investimento com 100% de garantia, um investimento que agrada 100% o dono do dinheiro, à prova de erro. Então preste atenção se você realmente gosta de fazer bons negócios, porque eu vou apresentar para você um negócio à prova de erro. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 10, Paulo vai dizer assim para os filipenses: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Também aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Certo? Então Paulo diz, olha, eu sou uma pessoa que já passou por momentos difíceis e passou por momentos de grande fartura. Então eu sei como lidar com isso, porque Cristo me dá essa capacidade. Veja no versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente no crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Veja, os filipenses, eles são a igreja mais pobre do Novo Testamento, certo? Economicamente falando, eles são a igreja com menos recursos. Quando Paulo começa o ministério da pregação lá na Macedônia, ninguém estava mandando ajuda para ele, a não ser a igreja mais pobre que mandou.
E aí o apóstolo Paulo fala: olha, isso que vocês fizeram é um sacrifício, mas é um sacrifício que Deus aceita. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quando vocês fazem isso, vocês estão colocando automaticamente um crédito na conta de vocês. Paulo começa a usar uma linguagem contábil do mundo daquela época. Ele está dizendo o seguinte: Filipenses, toda vez que vocês investem no reino de Deus, isso não passa desapercebido. Toda vez que vocês investem em coisas materiais no reino de Deus, Deus coloca crédito na conta de vocês. Então veja, nós estamos sendo apresentados de uma contabilidade celestial. Deus não deixa passar nada que os seus filhos façam em prol do reino dele. Nada. Tudo é registrado. Este fulaninho aqui está ajudando a obra missionária, está investindo, todo mês ele está lá. Está tudo registrado. Isso aqui não é salvação por obras. Isso aqui significa obras dos salvos. Diferente. E aí, Paulo diz algo que é fantástico. Vocês deram da pobreza, e agora o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Entendeu? Vocês não vão passar fome porque vocês ajudaram a obra missionária. Vocês deram de onde não tinham, pois agora vocês vão receber de um fundo infinito, segundo a riqueza de Deus. E vocês ainda têm a conta de vocês, que quando vocês morrerem e forem se encontrar com Jesus Cristo, e for o momento da prestação de contas, a conta de vocês, vai estar grande, né? De saldo, né? Não de débito, de saldo positivo. Agora você fica imaginando, nós não somos dos filipenses, e um belo dia nós estamos na frente do Senhor Jesus Cristo, e aí Gabriel, puxa aí a conta do Valbert, vê aí nos nossos computadores, está aqui. Valbert, mas eu te dei tanto dinheiro, o que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? Aqui diz que você vamos supor, eu me converti quando eu tinha 15 anos, vamos supor que eu morra aos 80, então vão ser aí o quê? 65 anos de crente. 65 anos, aqui diz que você investiu R$500 em 65 anos. Mas eu me lembro de ter depositado na sua conta lá no Brasil, eu mandei lá para a sua conta um bom dinheiro. Você não fez nada com aquilo. O que você fez com aquele dinheiro? Eu quero, Gabriel, puxa aí toda a movimentação bancária do Valbert. Nós vamos descobrir o que você fez com o meu dinheiro. Restaurante, sapato, perfume, carro, casa de praia, viagem. Como você fez isso com o meu dinheiro? Você ficou doido? O dinheiro não é seu, o dinheiro é meu. Valbert. Todos nós vamos passar por isso. Paulo fala que todos os crentes vão estar presentes diante de Jesus Cristo, num momento chamado Tribunal de Cristo, para prestar contas de tudo o que fez aqui, seja de bom, seja de ruim. Isso é inescapável, todos nós. Então, a pergunta é: como você vai se apresentar diante de Jesus? Ou como você gostaria? O bom seria que Jesus nos recebesse igual como recebeu Estevão,
Lembra-se quando Estevão morreu? Quando Estevão morreu, ele tem uma visão do céu. E tem alguém esperando ele, de pé. Jesus Cristo. Jesus é dito nas Escrituras que ele está assentado no trono à destra do Pai. Então Jesus é descrito sempre como alguém que está sentado. Mas nesse momento, ele se levanta. Por que ele se levantou? Quando um rei se levanta, é porque ele está honrando o seu servo. Estevão era um servo de primeira linha. Então, o próprio rei se levanta para receber Estevão, que está entrando nos céus. Novamente, volta agora para a gente. Você acha que Jesus se levantaria para te receber? Você acha que será recebido no céu? Jesus se levantando, venha, servo fiel. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos envelhecer, nós vamos morrer e vamos estar na frente de Jesus. Ele vai nos receber. Como isso vai ser? Eu não sei. Cada um sabe a sua história. Cada um sabe a sua história. Outro elemento que nós desperdiçamos muito nesta vida, a nossa saúde. Deixe-me ler para você Mateus. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus, no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal. É importante que você entenda que nós, seres humanos, somos seres materiais e espirituais. Foi assim que Deus nos fez. Então, nós temos espírito e temos corpo. E o corpo e o espírito, eles estão unidos de uma forma sobrenatural, certo? Sobrenatural. E a ciência tem dificuldade de entender isso. Então, o que eu penso, ou seja, a minha mente, estou falando agora do espírito, afeta o meu corpo, a parte material. Certo? Então, se você vive ansioso, preocupado, você vai gerar efeito no teu corpo. Você vai começar a ter algo como gastrite, certo? Dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, obesidade. Vai caminhar até para depressão. O inverso também acontece. O teu cérebro, que seria a parte material, afeta a tua mente, a parte espiritual. Por exemplo, quando algumas pessoas sofrem danos cerebrais, a massa cefálica é prejudicada, isso afeta a mente. Ela pode até perder a memória de quem ela era. Então, perder a memória é quase perder a própria identidade.
Então, o físico afeta o espírito. Nós estamos unidos, o corpo e o espírito. Um afeta o outro. Foi assim que Deus nos fez. Mateus está falando aqui de ansiedade. Nós desperdiçamos a nossa saúde quando escolhemos viver ansiosos. Escolher viver ansioso é escolher não confiar em Deus para as coisas cotidianas, entendeu? Quando nós escolhemos em não confiar no nosso Deus, nós estamos pecando e estamos desperdiçando a nossa mente, nosso corpo, nossa saúde. E acabamos colhendo sérios problemas. E às vezes não sabe por quê. Porque não confiou nas pequenas coisas da vida ao seu Deus. Você sabia que também é possível você desperdiçar a sua inteligência e o seu raciocínio? Deixe-me abrir para você aqui em Marcos. Marcos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si. Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Jesus está criticando os seus discípulos pela incapacidade deles de não usarem a inteligência que Deus lhe deu. Jesus faz uma crítica baseada em fatos óbvios. Aí você imagina só, Jesus está dialogando no nível de espiritualidade. Cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes. E os discípulos estão pensando o quê? Que o Herodes e os fariseus são padeiros. Olha o fermento do Herodes, né? Então, fermento, pão, né? Então deve ser esse o problema. Jesus diz: não é possível que vocês estejam pensando nisso. Você acha que eu estou com necessidade de pão? Que tal você se lembrar do que eu acabei de fazer? Quantos pães eu multipliquei? Aí Jesus faz a mente deles funcionar. Me diga, quantos cestos sobrou? Da primeira, 12. E da segunda, 7. Você acha que eu estou atrás de pão? Realmente eu acho que não deve ser pão, né? Jesus está criticando a incapacidade de perceber e de compreender as verdades espirituais, que são óbvias. Se Jesus está criticando, é porque era esperado que eles entendessem, entendeu? Era esperado que eles entendessem. Vou te dar um exemplo. Aqui, uma vez na Manaim, uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estava lendo a Bíblia e olha o que eu descobri. O que foi, irmão, que você descobriu? Eu me tremo todinho, né, quando os irmãos chegam assim. O senhor sabia que o José do Egito era o marido de Maria? Está lá, José. Aí eu disse: não, irmão, o senhor está brincando comigo, não é verdade?
Você realmente acha que o José do Egito, Gênesis, é o marido de Maria? Mateus, Novo Testamento? Está lá, José. E só existe um José no universo. Outro irmão veio e chegou. É interessante como as epístolas, né, falam de Jesus. Eu disse, como assim, irmão? Lá, Paulo fala de Jesus, o justo. Eu disse, irmão, aquele Jesus não é o Jesus. Mas não é Jesus, e só existe um Jesus. Jesus é um nome comum, entendeu? Então, a partir daquele momento, eu percebi. Às vezes, eu posso estar pregando e a pessoa está entendendo, assim, ela está em outro mundo, a mente dela vaga, ela não entende nada. É capaz de ela sair daqui entendendo de cabeça para baixo o que eu preguei. Entendeu? Porque como alguém pode achar que o José, o marido de Maria, é o José do Egito? Então tudo é possível. Então na nossa sociedade, você é acostumado, principalmente os jovens, né? Você fica só fazendo assim, né, no Instagram. Então isso se chama processo de emburrecimento programado. Entendeu? Quanto mais tempo por dia você dedicar a esta prática, pode ter certeza, você está trabalhando para o seu emburrecimento. Você perde capacidade de concentração, entendeu? Você perde criatividade, você perde capacidade de perceber, de compreender as verdades bíblicas e o mundo ao seu redor. Um belo dia, sua mente, né, vai estar escorrendo pelo ouvido. Será tarde demais. Será tarde demais. Raciocínio e inteligência. Será que você não está desperdiçando o seu raciocínio e a inteligência que Deus te deu? Quero encerrar com um texto que foi lido aqui. Lucas capítulo 14. Versículo 25. Aqui é o desperdício da vida em si, que é o pior de todos os desperdícios. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus colocou isso. Essas são as condições, irmão. Essas são as condições de Jesus Cristo. Você não gostou? Então o cristianismo não é para você. Você não concordou? Então o cristianismo não é para você. Vai ser budista, né? Tem outras opções. Tem outras opções. Cristianismo é desse jeito. Vou repetir. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua mulher, do que os seus filhos, do que os seus irmãos, do que as suas irmãs e do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assunto encerrado. Não pode. Não pode. Vou ler o 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está falando aqui é: se Jesus Cristo não é na sua vida prioridade máxima, se Ele não é na sua vida o mais importante, se Ele não é na sua vida o valor máximo, se Ele não é na sua vida o objeto de amor primordial, se Ele não é na sua vida
aquele que você se dedica supremamente, você não pode ser discípulo de Jesus. Não é para você. É isso que Jesus está dizendo. Não é para você. E ele diz assim: calcule bem. Versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios de a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele. Então ele diz: olha, calcula, vê, as exigências são essas. Ou eu sou o centro da tua vida, ou nada feito. Aí você vai, agora é com você. O jovem rico, pelo menos ele foi honesto consigo mesmo. E ele disse: se essas são as condições, então não é para mim. Não é para mim. Entendeu? Nada feito. Seguiu o rumo dele. O que acontece é que nós, muitas vezes, não aceitamos as condições de Jesus, mas ficamos calados, achando que podemos enganar a Jesus, ou que podemos enganar a nós mesmos, porque você sabe que você não aceitou essa condição, mas você quer se sentir bem, então você fica neste meio. Você quer se enganar, achando que vai morar no céu, quando está muito claro para você, você não aceitou Jesus. Você sabe que tem muito mais gente que é mais importante na sua vida do que Jesus. Talvez o seu time de futebol é mais importante do que Jesus. Entendeu? Você sabe, mas você fica calado. Ninguém pode descobrir isso. Mas se você sabe, Jesus sabe, é o suficiente. Você já sabe que o cristianismo não é para você, porque tem muita gente na frente de Jesus. Primeiro meu time, aí depois, não, minha esposa, meu esposo, não posso, né? Não vou nunca abrir mão deles. Meus filhos, né? Razão da minha vida. Família em primeiro lugar. Jesus está lá, se sobrar algum espaço. Cristianismo não é para você. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3. Deixa-me ler para você para encerrar. Filipenses 3, ele diz, versículo 7: o que para mim era lucro, considerei perda, por causa de Cristo. Tudo aquilo que eram as minhas credenciais, tudo, não vale nada. Cristo é o que vale para mim. Na verdade, eu considero tudo nesta vida, tudo, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha o nível de comprometimento. Quando eu comparo tudo mais na minha vida com Jesus, na hora desta comparação, tudo vai para a categoria lixo. Jesus é sublime, incomparável, não há como comparar. A única coisa que importa nesta vida, para mim, é Jesus. O apóstolo Paulo diz. Talvez você esteja na sua mente dizendo: eu acho que o senhor está exagerando. Se você pensou assim, é porque o cristianismo não é para você. Entendeu? Porque Jesus disse a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Se eu não sou mais importante do que o seu filho, do que o seu marido,
Vou te dar um último exemplo. Abraão. Eu quero o seu filho. Sim, Senhor. Amanhã o Senhor terá o meu filho. Ele sobe ao monte com Isaque. E ele vai sacrificar Isaque. E é impedido pelo próprio Deus. Isaque era o filho da promessa. Abraão esperou ansiosamente toda a vida por isso. E Deus disse: você vai me entregar o seu filho. Então Abraão deixou muito claro para ele, para Deus, para toda a história por vir, que nada é mais importante do que Deus para ele, nem o filho. Nada. Então eu penso que eu tenho um testemunho do Antigo Testamento, eu tenho um testemunho do Novo Testamento, e eu tenho o próprio Jesus Cristo dizendo. Então, se você não quer desperdiçar a sua vida, a vida toda, você precisa observar esse texto com muita cautela, porque senão você está jogando fora toda a sua vida. Talvez você poderia ser feliz e fazer outras coisas, né? Isso é cristianismo. Não desperdice a vida. Nosso tempo aqui, irmãos, é pequeno. 90 anos, né? 80, 90. Mas este tempo aqui, ele determina a nossa existência celestial. Não se engane. A maneira como você vive, como você investe agora, vai determinar o teu futuro eterno. Inferno, céu, e até como será no céu. Então pense bem, como você está investindo esses poucos anos que nós temos aqui na terra. Não faça da sua vida um grande desperdício. Não faça. Procure aproveitar todo momento para a glória de Deus. Amém? Então estamos encerrados. Vou chamar o grupo de louvor.